sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja todo mundo bem. Hoje é aula relativa ao dia 28 de setembro. E na aula de hoje vamos ver ainda equações e inequações. Vamos ver situações representadas por equações. Você pode acompanhar a partir da página 25 do livro, então abre lá e lá tem a história da Sofia. A Sofia foi comprar sapato para ela e os 3 filhos, né, e acabou comprando três sapatos do mesmo valor e o dela um pouquinho mais caro, custando R$25 a mais. Aí você vê o esquema, né? E indicando pela letra X o preço desconhecido de cada parte do sapato comprado para os filhos, temos. Aí nós temos a montagem de uma equação. X mais X mais X, são os 3 primeiros tênis, né? E X mais 25, que é o sapato dela, R$25 mais caro. Então todos os sapatos valem X, todos os tênis, né, valem X. E o dela vale o mesmo X, só que com acréscimo de 25. O total da compra foi de 425. Então é nessa hora que surge a igualdade, né? Que se somar todos os valores, fica igual a 425. Aí na tela seguinte, página 26 do livro, retomando a ideia de igualdade. Dizemos que x é incógnita, pois temos que determinar seu valor. Podemos escrever essa equação da forma simplificada. No caso ali, ó, x mais x mais x mais x, temos 4x. Como eles são o mesmo valor, é a mesma coisa que multiplicar 4 vezes x. Uma soma de parcelas iguais é uma multiplicação, sempre foi assim, não é? 8 mais 8 mais 8 sempre foi 4 vezes 8. Aliás, 3 vezes 8. Então, uma soma de vários x, de 4x, é a mesma coisa que 4 vezes x, né? Por isso que está aí 4.x. Então, 4.x mais 25 é igual a 425. Nesse ponto, nós devemos nos perguntar: qual é o número que somado com 25 resulta em 425? É o 400. Então, a gente faz uma representação aqui, ó, 4x, que é igual a 400. O 4x, que é igual a 400, é o mesmo anterior, só que com a redução de 25 em ambos os lados. E a última pergunta. Devemos nos perguntar qual número multiplicado por 4 resulta em 100. Ora, esse número é o x, resulta em 400, perdão. Qual número multiplicado por 4 resulta em 400? Esse número é o 100. Então, 4 vezes 100 é 400. Isso quer dizer o quê? Que cada tênis custou R$100. Com a diferença que o tênis mais caro custou 100 mais 25, no caso custou 125. Então o total da compra é 425, porque ela comprou 3 tênis por 100 e um único tênis por 125. Aí no slide seguinte nós temos a definição de equação. Equações são igualdades, que contêm pelo menos um valor desconhecido a ser determinado, nesse caso é o x, né? Representado por uma letra chamada incógnita. Essa letra, ela nem sempre é o x, às vezes é o y, às vezes é o k. O prefixo equa deriva do latim e significa igual. A expressão que antecede o sinal de igual é o primeiro membro da equação e a que sucede é o segundo membro. E aí a gente tem um esquema, né? 2x mais 5 que é igual a 10 menos x. O primeiro membro é o 2x mais 5. O segundo membro é o 10 menos x. E existem várias formas de resolver as equações, mas em todas devemos manter a igualdade do início ao fim do procedimento. Igualdade, por isso equação. Retomando a ideia de igualdade, toda equação pode ser escrita na forma a vezes x, que é igual a b, em que x representa a incógnita e b são os números racionais. Com a diferente de zero, é denominada a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então aqui nós estamos falando de equações de primeiro grau. As equações de primeiro grau é aquelas onde a incógnita está elevada a 1. Ela nunca está elevada ao quadrado nem a terceira. Aí nós temos exemplos de vários tipos de equações. As do primeiro grau, temos 2 exemplos, x mais 5, que é igual a 2x menos 3. E do lado, y menos 2, que é igual a 7. Note que x está elevado a 1. Note que o y está elevado a 1. Não tem expoente nenhum, então ela é do primeiro grau. Na linha seguinte, equações de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a 0. K ao quadrado menos 9, que é igual a 16. Nessas duas equações, a incógnita está elevada ao quadrado, então ela é do segundo grau. Na terceira linha,
x ao cubo menos x ao quadrado é igual a 8 e w à terceira é igual a 27. Nessas aí nós temos equações do terceiro grau. Existem equações do quarto grau? Existem. Do quinto, do sexto, do sétimo. Mas aqui só para vocês terem uma noção da existência das primeiras equações. Não se preocupe, a gente vai trabalhar só com a equação do primeiro grau esse ano. Aí no slide seguinte, eu coloquei aqui um esquema de como resolver equações do primeiro grau. Então nós temos duas regras para resolver apenas. Nada além disso. Na primeira regra, termos algébricos devem ir para o primeiro membro e termos numéricos devem ir para o segundo membro. E na segunda regra, sempre que um membro muda de membro, ele muda para a operação inversa. Então nós temos ali o 2x mais 5 no primeiro membro e o 10 menos x no segundo membro. O que aparece na linha de baixo? A aplicação das regras. Olha o menos x. O menos x ele é algébrico, ele tem que ir para o primeiro membro. Ele foi para o primeiro membro e ele foi seguindo a segunda regra, que é mudou de membro, muda para a operação inversa. Ele era subtração, passou somando. E agora o 5. O 5, que está somando, passou subtraindo. E agora ele vai somar com 10. Ele é termo numérico, passou subtraindo. Aí ficou 3x, que é igual a 5. E a resposta é 5 sobre 3. O 3, que está acompanhando o x, está multiplicando. Ao passar para o segundo membro, porque ele é numérico, ele passa dividindo. Então, x é igual a 5 terços. No slide seguinte, nós vamos para exercícios. Então, o exercício 2 da página 32, ele pede para completar corretamente a tabela a seguir. Então, ele tem 3 equações, onde ele separa primeiro membro e segundo membro. E na linha do meio, ele tem esse exemplo aí, 3x mais 6, que é igual a 17 menos x. O primeiro membro é 3x mais 6. O segundo membro, 17 menos x. Na linha de cima, quem é o primeiro membro? Y mais 8. E o segundo membro, apenas o 19. O segundo membro é só o que está à direita do igual. Então só tem o 19, só é o 19. Na linha de baixo, 12 menos e é igual a menos 7. Quem é o primeiro membro? 12 menos e. Quem é o segundo membro? Apenas o menos 7. E aí a tabelinha completa. Há outros exercícios semelhantes, vá lá, faça. No exercício seguinte, é o exercício 4 da página 32. Nos itens a seguir, escreva a equação que representa corretamente cada situação. Quanto custa um parafuso se ao comprar 12 deles gastei R$18? Aí a representação aí, a resposta é 12 vezes P, que são os 12 parafusos. A gente está dizendo isso, 12 parafusos é igual a R$18. E para descobrir o custo de um parafuso, fica P é igual a 18 dividido por 12. 18 dividido por 12 dá 1,5, ou seja, cada parafuso custa R$1,50. Essa foi a letra B. E a letra G, no slide seguinte, a metade de um número adicionado à sua terça parte é igual a 15. Então ali nós temos a metade de um número. O número eu não conheço, então é x. X sobre 2. Mais a adição à sua terça parte, né? Eu não conheço ele é x. E a terça parte é dividido por 3. Então, a metade de um número, x mais 2, adicionada à terça parte, x mais 3. Por que x mais 2? Metade de um número. Um número, uma coisa desconhecida. Então é um x. Metade de x é x dividido por 2. Mais um terço da sua parte. X dividido por 3. Tranquilo? Aí ele disse assim, é igual a 15. Então, igual e 15. Acabou, a equação está pronta. Na linha seguinte, as frações vão para o denominador 6. Ó. Aí fica 3 sextos, que é a mesma coisa que o x da metade lá de cima. 2 sextos, que é a mesma coisa que o x a terça, né? 1 terço de x lá de cima. Repete o denominador, 2 mais 3 dá 5. Aí fica 5x sobre 6, que é igual a 15. Aí vai para o lado direito ali, a seta indicando. 5x é igual a 6 vezes 15. Por que 6 vezes 15?
porque o 6 estava dividindo o 5x. Ele é um termo numérico, ele tem que ir para o outro lado, segundo aquelas regras que eu mostrei para vocês ainda agora. E se ele está dividindo, então ele passa multiplicando, porque sempre que um termo mudar de membro, ele vai mudar para a operação inversa. Então 5x é igual a 90, e agora é o 5 que vai passar. Ó. O 5 vai passar dividindo. Por quê? Porque ele estava multiplicando o x. X é igual a 90 por 5, logo x vale 18. Então esses foram os itens B e G, tem outros lá para você. Vai lá, resolva. Não são difíceis. E peço que você resolva os exercícios da página 32 até 34. São todos semelhantes a esses que a gente viu. 7º ano, obrigado pela participação e até a próxima aula. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Deu para aproveitar bastante, né? Que bom! Bem, iniciando a nossa semana agora com a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, segunda-feira, vamos continuar falando sobre os sujeitos. Lembrando que nós, na aula anterior, falamos sobre o sujeito simples. Professor, o que é o sujeito simples? Só para relembrar a sua memória, o sujeito simples é aquele que apresenta somente um núcleo. Meu Deus, o que é núcleo, professor? Simples. Núcleo é a parte mais importante. No caso, você vai ver a parte mais importante do sujeito. Simples, né? Beleza. E aí nós passamos uns exercícios para vocês fazerem e agora nós vamos dar aqui as respostas. Na nossa aula de hoje, dando continuidade nessa questão dos sujeitos, nós vamos falar sobre o sujeito composto, que também não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa muito tranquila também de se entender. Tudo bem, turma? Então, vem comigo e vamos na nossa correção agora. Vamos lá. Aí a número 1 está falando assim: todas as frases a seguir apresentam o sujeito simples. Portanto, elas têm um único núcleo. Transcreva o que se pede para cada frase. Aí vem a letra A, diz assim: a garantia de direitos para as crianças e adolescentes precisa de ações prioritárias. Aí está perguntando assim: qual é o sujeito? Aí está aí: sujeito é a garantia dos direitos para crianças e adolescentes. Qual é o núcleo do sujeito? A garantia. Aí o predicado: precisa de ações prioritárias. Aí o núcleo do predicado: precisa. Certo? Se você tiver alguma dúvida em relação ao núcleo, gente, tanto do sujeito quanto também do predicado, é simples. Se você tirar a palavra, vamos supor, do sujeito, a de direitos, mas professor, se eu trocar ali, se você modificar a frase, ela não vai ter o mesmo sentido, certo? Ou seja, se ali na frase está dizendo a garantia de direitos para as crianças e adolescentes precisa de ações prioritárias, não está pedindo aí para você modificar. Então, se você tirar uma palavra dessa frase e ela viu que ela fica sem sentido, aquilo ali se torna uma palavra importante. No entanto, ela se torna o núcleo, certo? Já na questão do núcleo do predicado, vou dar uma dica aqui para vocês. Normalmente, o núcleo do predicado é o verbo, certo? Normalmente, tá? Então, ou seja, se você encontrou o verbo, como eu sempre falo para vocês que uma das partes mais importantes da frase é o verbo, então está aí, você pergunta ao verbo e você acha o sujeito, beleza? E aí na letra B, falar falta de serviços públicos reforça a situação de vulnerabilidade de crianças e jovens. Aí o sujeito, a falta de serviços públicos, o núcleo do sujeito, falta. Predicado, reforça a situação de vulnerabilidade de crianças e jovens. E o predicado, como eu acabei de falar, é o verbo de reforça ou reforçar. Beleza? Dando continuidade, vamos lá. Aí, a, C e a D é a mesma coisa. Você somente tem que colocar conforme está aí pedindo. Professor, eu quase acertei. Está certo? Nesse caso, não está certo. Por quê? Porque tem que seguir conforme está pedindo aí, tudo bem?
Ok, no número 2 está pedindo assim, ó, complete o espaço com o futuro do presente do verbo ser e sublinhe o núcleo do sujeito com o qual o verbo concorda. Então ali é o único espaço que está ali, ó, que vem assim, no artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente, aí nesse espaço serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, nesse caso aí, o núcleo é os casos, certo? E o verbo ser, na sua conjugação no futuro do presente, será serão. Como assim, professor? Serão. É como aí você vê, ó, está falando de criança ou adolescente, então seria eles. Eles serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, certo? E aí no número 3, também é para preencher os espaços, né? Mas aí de acordo com a concordância. E aí você tem que sublinhar a palavra que determinou a sua escolha. Aí tem aí, ó, deve ter ou devem ter, na letra A. No caso aí, você observa que a concordância está indo de acordo ali com crimes. Como está no plural, fica devem, certo? Ou seja, quando é como se fosse eles, certo? Você tem que sempre se ligar nas pessoas gramaticais do verbo, certo? Então, tá no plural, então devem. Aí a mesma coisa na letra B. Bem lá, o espaço diz assim: mais motivos para a comemoração às novas propostas. Também está no plural, então devem trazer. Na letra C a mesma coisa. Vamos lá, tem que preencher o espaço. Regulamentado o trabalho de crianças e adolescentes nos meios de comunicação. Aí, deverá ser ou deverão ser? O deverão ser também seria se tivesse no plural. No caso aí, como está no singular, deverá ser. Ainda não, aí tem o espaço, festejados totalmente os dados nacionais. Aí você também já sabe, né? Podem. Continuando. Aí reescreva as frases na atividade anterior, né? De modo que o sujeito apareça antes do predicado, comprovando que em qualquer ordem que ele apareça na frase, ele seguirá a mesma regra de concordância. Então, no caso ali, você vai somente alterar, né? Nesse aqui, você viu aí a frase, a letra A, B, C e D. Aí, no número 4, você vai reescrever, alterando e aparecendo o sujeito sem modificar. Ok? Vamos para o assunto de hoje? Vamos lá. O assunto de hoje, né, nós já estamos falando da concordância verbal, só que agora é sobre o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Pronto, gente. Isso aí é a definição do sujeito composto. O que é um sujeito composto? É aquele que apresenta mais de um núcleo. Pronto. Tá, vamos continuando. A concordância do verbo com o sujeito composto depende da posição deste quem? Do sujeito na frase. Portanto, exige uma atenção a mais. Vamos lá, os pontos que estão me indicando a respeito disso. Ele fala assim: quando o sujeito está antes do verbo, este fica no plural. Aí vem lá, olha, observe que o roxo é o verbo, tá, gente? E o antes dele são os sujeitos. Olha lá, reis e castelos faziam parte da Idade Média. Observe aí a mesma coisa que eu falei nos exercícios, gente. Eles como se estivessem trocando, no caso, tem dois núcleos, sempre vai estar no plural.
certo, gente? Então, se eles estão sempre no plural, então eles têm que concordar com o verbo. Se eu trocasse reis e castelos, eu colocasse assim, eles faziam parte da Idade Média. Mantém o mesmo sentido e eu estou me referindo a reis e castelos. Então, tem que fazer concordância com o verbo. Vamos lá. Quando o sujeito estiver depois do verbo, ou seja, posposto, este pode ser usado no plural. Olha lá. Viveram meu bisavô e meus avós em outros tempos. Certo? Então, a mesma coisa. Só que agora, no caso, eles estão, agora o sujeito está à frente, no caso ele está dizendo, né, posposto do verbo. Concordar com o núcleo mais forte, perdão, com o núcleo mais próximo. Aí tem lá, viveu meu bisavô e meus avós em outros tempos. Professor, no primeiro está certo e no segundo também está certo? Sim, porque ele está me dizendo aí que ele vai concordar tanto se ele pode... Observe lá que no segundo ponto ele está dizendo assim, pode ser usado no plural. No outro ponto que está abaixo disso, ele está dizendo, ó, concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, no caso ali, ó, viveu o meu bisavô, certo? É como se tivesse assim, ele viveu em outros tempos, certo? Então vamos lá, se o sujeito composto for formado de pessoas gramaticais diferentes, podem ocorrer as seguintes situações. Gente, quando se referir a pessoas gramaticais, são aquelas pessoas do verbo, certo? Quais são as pessoas do verbo? São 6. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? No caso, quando eu falo ele, tem que estar se referindo a ele ou ela, eles ou elas, ok? Vamos lá. Aí vem, a primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Observe aí. Eu e ele estamos lendo o estatuto. Aí, tu mais eles, o verbo fica na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural. Aí vem, tu e eles fareis ou farão a apresentação. Professor, tem 2 verbos aí, por que está 2 verbos? Porque ele está dizendo que tanto pode ser fareis, como pode ser farão. Por quê? Porque eles vão concordar ali com a segunda pessoa, perdão, com a terceira pessoa do plural ou também com a segunda pessoa do plural. Certo? Quais são essas pessoas, professor? É simples, você pega lá a primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Então aí você tem que se ligar no verbo, ok? Certo, gente? Se você tiver alguma dúvida, vem comigo no plantão Tira Dúvida, gente, por favor. Não fique com essa dúvida pode te curar de outras coisas futuras, certo? Por quê? Porque verbo, ele sempre vai dar muita questão ali na frase, ele pode transformar muita coisa. Então, ou seja, o verbo, sempre eu falo, é o segredo da frase. Então, se você tem dúvida, estude sobre verbo. Se você tem dúvida, me procure, por favor, estou aqui para lhe ajudar. Certo, turma do 7º ano? Então, essa foi a nossa aula do nosso sujeito composto. Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de quem? Vem de Mark Twain, um escritor norte-americano. Ele disse assim, fique longe de pessoas que tentam diminuir suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso. Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.